Amigos do canal Academia Olímpia, gente, eu vou pedir desculpa pela voz aqui, que são 4 horas da manhã e Mariana está dormindo, não quero acordá-la, vou tentar falar o mais baixinho possível, espero que vocês ouçam bem ali. Mas infelizmente a gente viu o pronunciamento do nosso presidente aí, né? E simplesmente confirma aquilo que eu falei. Eu acabei de fazer um vídeo aí poucos dias atrás, mostrando essa foto dessa reunião, para mostrar que é um indício muito forte, né, de que realmente nós temos uma cabeça e 2 braços. Então, isso se comprovou no discurso de ontem, né? Era só uma questão de tempo e a verdade viria à tona. Então, aqueles discursos anti-picadinha que nós tínhamos até agora, porque eu não vou, né, fazer a picadinha, não vou obrigar a fazer a picadinha, não sei o que, e daí ontem já veio a notícia de que o negócio é a picadinha em massa, né? Ou seja, todo mundo vai ter que ser picado. Então, até agora foi fazendo oposição a tudo isso, coisa e tal. Era para parecer que tinha um lado opositor, né? Polarização. Mas daí agora, então, tu vê, antes tinha o povo que tinha que dar a picadinha e o nosso presidente era o anti-picadinha, né? E daí agora parece que não tem mais oposição, ou seja, todos os apoiadores do nosso presidente agora, né, se forem atrás dele, se forem ouvir as recomendações e coisa e tal, vai entrar todo mundo na picadinha, né? E aí eu estava até ouvindo um outro canal aqui e as notícias não são muito interessantes em relação a essa picadinha. A gente já falou bastante, a gente já falou do Alessandro Loyola, o doutor lá, né, que esses sim estão do lado da verdadeira ciência e que eles nos colocam que não tem nenhuma segurança, né, nessa picadinha aí que eles nos oferecem. Mas vamos fazer o que, né, gente? A gente vê o mundo aí do jeito que tá, as coisas do jeito que estão, que simplesmente vai se comprovando, né? A gente fala, poucos ouvem, né? Muitos acham que nós estamos só aqui para viajar e tal, mas o tempo passa e as coisas se confirmam, né? Então agora quem estava se opondo ao negócio agora está favorável ao negócio da picadinha. Ou seja, não tem escapatória, né? Que é bom a gente dar uma olhada no que acontece em outros países e tal. Eu sei muito bem o que está acontecendo na Espanha também, por causa dos canais que eu assisto lá. E então, assim, ó, quem não percebeu que isso foi criado para devastar o mundo, né? Para vocês terem só uma ideia em relação à Espanha e Estados Unidos. Pessoal, façam uma comparação de tamanho entre Espanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito maior do que a Espanha. Muito maior do que a Espanha. No entanto, durante essa crise, os Estados Unidos tiveram 90 mil empresas fechadas, né, em todos os Estados Unidos. Em todo os Estados Unidos. Já na Espanha, que é muito menor, foram 100 mil empresas fechadas. Então tu imagina o impacto econômico que tem isso aí. E a gente ouve isso falar das pessoas que moram lá na Espanha. Então, entre o David Parceriza, do canal Rímel 35, né, entre outros que falam de lá também, o Bertos do Caminando el Sendero, Divulgação Total, todos esses canais aí, eles dizem que o negócio lá está muito feio e que não imaginava-se que fosse chegar a esse ponto, mas chegou. Então, gente, agora nós temos também uma nova data aí que o pessoal tá falando, porque parece que sempre tem uma data, né? Até um tempo atrás nós estávamos esperando o tal do 20 de janeiro, né? Porque imaginava-se que o Donald Trump lá estivesse lutando contra a cabala, então todo mundo queria que o cara ganhasse as eleições lá, porque presumia-se que o pessoal da esquerda lá, se tomasse o poder, ia ferrar tudo, né? E parece que é o que está acontecendo. Eles tomaram o poder, só que, para ser bem sincero, eu já não sei se o próprio Donald Trump também não
não é um outro braço da mesma cabeça, se não tá ali como um bonequinho só para parecer que existe uma oposição. Então eles fazem aquele teatrinho deles ali, né? Parece que eles estão se opondo. E por que que tem que parecer que eles são polarizados? Porque tá um de cada lado do muro. É que justamente para as pessoas que se identificam com eles tomar posição, tomar partido. E aí tu cria uma polarização. Que nem eu falei outra vez, se tu tem, né, só os candidatos concordantes naquilo que a população discorda, fica evidente de que não existe um candidato alternativo que pudesse representar a vontade do povo. Então hoje a gente vê, tu vota em A, B, C ou D, cara, o resultado final vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Por quê? Porque não importa a pessoa, às vezes o cara até tem alguma vontade de fazer alguma coisa diferente, até pode existir essa vontade, não digo que não exista. O problema é que nós temos um sistema já tão dominado, já tão controlado, que por mais que um cara de boa vontade caia lá dentro, ele só vai ser usado pela aquela elite corrupta, né, que a gente conhece, já sabe qual que é, e eles não têm o poder que a gente imagina que eles têm. A coisa está muito acima deles, então eles entram ali e fazem o que mandam eles fazerem. A gente imagina que é da cabeça deles para baixo, que eles tomam as ideias. Não, eles são marionetes, eles são usados, isso ficou já mais do que evidente. Então é difícil. Isso, a gente começa a acompanhar esses youtubers que estão acompanhando, e esses que sabem disso tudo que está acontecendo, tu vê que o grau de angústia é cada vez maior, né? É aquela coisa de tu tá gritando ao vento, tu tá tentando falar para as pessoas, mas tu vê que a maioria não tá ouvindo, né? E fazer o quê? E fazer o quê? A gente percebe um cenário nada promissor, né? Nada agradável se desenvolvendo, aí se anunciando de uma forma bem explícita até, né? É o que eu digo sempre, a coisa é tão na cara, é tão perto, tão grudado nos nossos olhos que a gente não consegue enxergar. O exemplo da mão que eu sempre dou, né? Tá com a mão colada no teu olho, tu não enxerga. Afasta ela um pouco, tu começa a visualizar a palma da tua mão. É a mesma coisa, botaram tão grudado na nossa cara que a gente não consegue, simplesmente não consegue enxergar. E alguns têm essa dificuldade de se afastar um pouquinho para ter essa visão mais panorâmica. E para falar a grande verdade, assim, a grande maioria, como é um assunto incômodo esse, porque não trata só de política, pessoal, a gente está falando de espiritualidade, tá entendendo? Por causa que vai muito mais além, aí alguém, mas agora o cara misturou política com espiritualidade. Quem já acordou, quem já está percebendo o que está acontecendo, já notou que não tem como desvincular. Aliás, está tudo mais ligado do que nunca, né? A espiritualidade tem totalmente a ver com o que acontece na 4D, o que acontece fora da nossa terceira dimensão aqui. E gente que queria essa bagunça generalizada como está acontecendo agora, esses planos partiram de dominadores lá da 4D. Então quem não conseguiu fazer essa ligação ainda da espiritualidade, das coisas que acontecem nas outras dimensões e que influenciam totalmente na nossa 3D aqui, quem não percebeu aí isso ainda, em algum momento vai ser obrigado, porque é uma verdade que vai bater na porta dessa pessoa. E, né, e aí como é que fica o emocional? Como é que fica o psicológico? Quando a pessoa não quer acreditar nesse tipo de coisa e quando vê que todo está sendo demonstrado em fatos, está na cara, está evidenciado demais. E aí vem a angústia, vem o desespero. Por quê? Porque existe um despreparo, né? Então tá aí, ó. Tá aí no vídeo, a fotinho. Quem não lembra disso aí, essa reunião, essa moça aí e essa empresa que está Council on Foreign Relations, ali embaixo da Shannon O'Neill, né? K. O'Neill, já. E quem que é essa empresa aí? Essa empresa aí é dos Rockefeller, cara. Então a gente sabe que os Rockefeller, Rothschild, né, os Morgan, a gente sabe disso aí tudo, né, junto com o Bill Gates e a patotinha toda lá, e
né, já falamos milhões de vezes, uma cacetada de canal de youtubers falando a mesma coisa ali e tal. E tu vê que tem gente que fala, 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 e ainda tem gente que não acredita, que não consegue ver isso. E aí quem lembra de Tropa de Elite, né, cara? Tinha um ator do Tropa de Elite, que é o Sandro Rocha, e ele tem o canal dele, ele fala aí também. E eu tava ouvindo agora há pouco aqui, me chamou a atenção, ele fez um vídeo sobre o cavalo de Troia no canal dele ali, né? E ele falou da agonia dele, dos pais dele não ouvirem ele e do irmão dele não ouvir ele. Mas eu me identifiquei tanto com ele nesse momento, sabe? E aí eu vejo que não é só comigo. E daí vale aquele ditado: santo de casa não faz milagre, não faz milagre. Se vem um cara de fora, uma pessoa de fora e conta para as pessoas que tu ama tudo aquilo que tu viu e alguém da relação deles, eles vão acreditar. Quando é alguém de casa, eu não sei o que acontece. Eu não sei por que as pessoas mais próximas da gente tendem a não acreditar no que a gente diz. Não é só comigo, eu tenho visto acontecer com várias pessoas reclamarem disso. Né, dizendo, bah, aqui em casa eu sou o único a falar esse tipo de coisa, já estão ficando bravo comigo, meus parentes já estão brigando comigo, meus amigos estão se afastando, porque não aguentam mais eu ouvir falar. E a gente fala porque a gente descobriu uma verdade, a gente quer alertar as pessoas, então a gente é aquela coisa de consciência, pessoal. Como é que tu fica sabendo de coisas ruins que podem acontecer com as pessoas e tu não vai avisá-las? Como é que tu vai dormir no travesseiro com a consciência tranquila se tu sabe de algo não muito agradável que está para acontecer, ou melhor, nada agradável que está para acontecer? E tu quer alertar as pessoas, até porque a ideia da gente, quando a gente se une para falar esse tipo de coisa, seria que as pessoas se juntassem para amenizar o sofrimento geral. Porque a gente está percebendo que a nossa situação, né, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Então, tu acha que o sofrimento não vai atingir nós que ficamos falando e alertando as pessoas, nós que enxergamos um pouco antes dos outros essa realidade, por ser um pouquinho mais curioso, por ser um pouquinho mais inquieto, e a gente percebe antes do que os outros, e daí a gente tem essa agonia de tentar avisar todo mundo, porque a gente imagina que teríamos que nos unir para nos proteger. Mas esse sistema, né, ao longo dos séculos, eles são muito preparados, principalmente eles recebendo orientação de gente da 4D, de gente que tem tecnologias que a gente não consegue nem imaginar aqui, né? E eles usam isso de forma negativa para o domínio da humanidade. Então a gente começa a perceber isso aí e a gente quer lutar e a gente quer se juntar e se unir, mas a gente percebe que através disso tudo e ao longo dos séculos as pessoas foram tão preparadas já, né? A gente chama a televisão, então, nessas últimas décadas aí foi uma ferramenta extremamente útil para o sistema para acabar com a percepção, com o poder de raciocínio, com o poder cognitivo das pessoas. Daí a gente fala sempre no controle cognitivo da memória implícita, né? Em espanhol eles falam muito em primado negativo, controle cognitivo da memória implícita. Então eles sabem que determinadas imagens, determinadas notícias fazem as pessoas reagirem de determinadas formas. Então eles manipulam isso para que as pessoas ajam de acordo com os interesses deles. E as ações que as pessoas estão tendo agora, que é bem o planejado que eles fizeram, é justamente essa polarização. Então eles fizeram uma coisa tão bem feita, eles fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, através de mídia e tudo mais, do sistema, tão bem feita, que agora as coisas são esfregadas na cara das pessoas e as pessoas não enxergam. A vida ficou tão pesada para as pessoas que elas não querem tratar de assuntos que também são igualmente ou mais pesados ainda. Então, não, porque a vida já está difícil, então vim falar sobre isso. Cara, o problema é que falar sobre isso é o que poderia levar a alguma solução. Mas as pessoas não querem nem ouvir, porque o assunto é pesado. Então o que que tu vai fazer? O que que a gente pode fazer?
Então, nessa angústia, compartilhando até a angústia do colega lá, do Sandro Rocha, né? Aqui eu me despeço e, cara, então foi dada a notícia. Ontem nós percebemos que nós temos realmente, como foi falado, muito dois braços da mesma cabeça, ou seja, tu apoia a esquerda, tu apoia a direita, nós estamos caminhando para o mesmo destino, para o mesmo final. Tá difícil isso aí demais, pessoal, mas era isso aí. Beijo no coração. Que reste alguma esperança pra gente.